Então, vamos agora iniciar o nosso segundo tema da nossa disciplina, que cuida exatamente dos poderes administrativos. Só registrando mais uma vez, como essa disciplina era do professor Alain e ele se desligou da Unilab, ele gentilmente nos cedeu os seus slides que a gente está atualizando aqui a cada semestre. E nós queríamos só iniciar todas as nossas aulas aqui, Direito Administrativo 1, agradecendo ao auxílio e ao apoio prestado pelo professor Alain, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa temática exatamente analisando o que vem a ser esse poder administrativo. Então, primeiro de tudo poder administrativo. Poder é quando você tem a condição de fazer alguma coisa, né? E poder administrativo seriam aquelas condições que o Estado tem de realizar determinadas atividades. Ou, como está ligado à função administrativa, seriam, na verdade, as condições que o Poder Executivo tem de realizar algumas atividades. E essa situação do poder, ela sempre intrigou o ser humano. Há várias e várias gerações ele intriga o poder em relação ao ser humano, e isso rende até hoje vários estudos e várias análises sobre o poder que nós temos até hoje. O fato é que o Estado ele tem um poder até para executar a sua atividade principal, que é exatamente a de gerenciar a comunidade. E nesse gerenciamento da comunidade, o Estado, como ele precisa muitas vezes fazer ou tomar algumas decisões e executar algumas decisões que vários indivíduos da comunidade algumas vezes podem não gostar ou podem não aceitar, nós nos deparamos exatamente com esse problema. O que é que o Estado ele pode e o que é que ele não pode fazer? E quando ele toma uma decisão, quando ele começa a exercitar esse poder, o Estado ele pode fazer alguma coisa, pode fazer tudo o que ele quer, ou existem requisitos, limites, exigências que o Estado precisa cumprir. Então, essa é a temática principal que a gente precisa analisar nos poderes administrativos, ou seja, nos poderes que são conferidos às pessoas que estão dentro do poder executivo, seja as pessoas que estão comandando o poder executivo, os governantes, sejam aquelas pessoas que estão aplicando essas decisões que foram tomadas pelos governantes. Então, nós temos que fazer exatamente essa análise. A partir daí, nós temos que verificar que o exercício do poder do Estado ele é diferente de todos os outros. Por quê? Porque o Estado ele tem um poder diferente de qualquer outro existente dentro dele, que é exatamente a soberania. E a soberania vocês já estudaram lá em ciência política ou em teoria do Estado, e já sabem da diferenciação da soberania enquanto poder de qualquer outro poder existente. Onde essa soberania ela é um poder uno, ou seja, é único, e ela é indivisível. Para que ela continue única no decorrer do tempo, ela é indivisível, ou seja, ela não pode ser dividida. Por isso que, na verdade, os poderes não são poderes, são funções. Então, o que você faz efetivamente dentro do Estado é organizar as funções que vão ser exercidas. E o nosso foco é exatamente analisar como a função administrativa, a função executiva, ela exercita esse poder do Estado. Como é um poder gigantesco, porque ele é incondicionado, ele também é incontrastável. O que é isso? Ninguém pode se contrapor, ninguém pode contrariar. E por que isso? Porque se alguém não quiser obedecer ao poder do Estado,
esta pessoa ela pode ser forçada a cumprir a determinação do Estado, ou aquilo que o Estado ordenou mediante o seu poder. Por quê? Porque o Estado, para fazer valer suas decisões, ele tem exatamente a coação, a força do Estado. Então, esse poder, ele é gigantesco exatamente por isso. Porque o Estado, ele tem a legalidade, a legitimidade de exercer a coação àqueles que não obedecem, àqueles que não se submetem às suas decisões ou aos seus regramentos. Então, esse poder, a forma como os governantes têm que conduzir esse poder, e até mesmo a forma que os agentes, as pessoas que vão executar esse poder, eles devem agir, tem que ser uma forma muito coerente e tem que ser uma forma muito racional. Por quê? Porque como ele é um poder gigantesco, ele é um poder extraordinário, qualquer deslize no exercício desse poder pode gerar diversos danos ou diversas consequências. E consequências ou danos esses irreparáveis. Então seriam muito complicados. Por isso que, quando nós falamos sobre poderes administrativos, nós também falamos exatamente do uso desse poder. Né? Ou seja, onde o Estado, quando utiliza esse poder, quando ele implementa esse poder, ele não pode utilizar ou implementar de qualquer maneira. Ele tem que seguir aquilo que está estabelecido. Por quê? Como nós já vimos, a sociedade humana, infelizmente, ela já passou por várias situações. Situações essas benéficas e situações maléficas. Infelizmente, quando você entrega poder às pessoas, geralmente, as pessoas, os subordinados, eles sofrem nas mãos de alguns governantes. Então, para evitar que os subordinados, que os governados, eles voltem a sofrer por conta de maus governantes ou de maus agentes públicos, pessoas que não sabem efetivamente lidar com esse poder, é por isso que, geralmente, constrói-se um arcabouço normativo, ou seja, criam-se normas para exatamente estabelecerem como deve ser o exercício desse poder. Então faz-se isso. Mas isso, você ter normas que dizem como é que esse poder deve ser exercitado, então quer dizer que o poder, ele é legalizado. O que é isso? Você faz leis para instruir, para mostrar como esse poder deve ser exercido. E colocar limites ao exercício desse poder. Mas isso, não, infelizmente, não quer dizer que esse poder ele não possa sofrer abusos, ou a sua atividade ela não vai sofrer abusos. Quais são os abusos possíveis? Né? Pode ocorrer no exercício... Então, a regra geral é que as pessoas exercitem o poder da forma que foi regulamentada. Mas pode existir pessoas que vão abusar do poder. E o que é que nós interpretamos como abuso de poder? Seria o excesso de poder. E o que seria considerado esse excesso de poder? É quando o agente, ou seja, aquela pessoa que está exercitando o poder, ela atua fora dos limites que foram estabelecidos na legislação. Então, existe um limite e se a pessoa ultrapassar o limite, é considerado como excesso de poder. Como, infelizmente, também, além do excesso de poder, você pode ter a situação de desvio de poder. E existe diferença entre o excesso e o desvio de poder? Existe. Porque o desvio de poder é quando o agente ele cumpre a legislação, mas ele desvia a finalidade. É um exemplo. Ou seja, em vez de ele se pautar no interesse público, ele se pauta em um interesse privado.
Então, por isso que nós podemos ter essas situações. O normal, o correto seria que todas as pessoas exercitassem o poder da maneira devida. Infelizmente, como nem todo ser humano ele responde da mesma forma aos estímulos que você tem na sociedade, então vão ter pessoas que vão estar dentro da administração pública que infelizmente não vão seguir os regulamentos, os regramentos que existem sobre o exercício do poder do Estado. Então, por isso que você vai ter os casos de abuso. E casos comuns de abuso são exatamente esses dois, de excesso de poder e de desvio de poder. E o que acontece? Quando esse poder ele é exercido com excesso, existe alguma forma de você solucionar esse problema? Existe. Por quê? Dependendo do excesso, cabe a avaliação desse excesso e cabe que aquele determinado ato que foi excessivo, ele seja anulado. Ou a pessoa que foi prejudicada, ela tenha uma reparação. Por quê? Porque embora o agente público tenha agido dentro da legalidade, ele ultrapassou os limites estabelecidos pela própria legalidade. Localizado no interior de modo interno, lá dentro está melhor. Então, você tem exatamente essa circunstância. Onde, nessa circunstância, a pessoa, quando ela ultrapassa o limite da norma, ela também erra. E esse erro também precisa ser retificado. Ou seja, esse erro também precisa ser consertado. Então, por isso que o ato, ele tanto pode ser anulado, como também a pessoa que infringiu vai sofrer as consequências, responsabilizações civis, penais e administrativas, e a pessoa que foi prejudicada, ela também pode pedir uma reparação pelo excesso que foi cometido contra ela. O desvio também da mesma forma. Se for comprovado que ocorreu um desvio do poder, por um, digamos, desvio de finalidade, esse ato também pode ser revisto. E o agente que deu causa àquele determinado desvio, ele pode sofrer também as consequências jurídicas, que no caso são as responsabilidades civil, penal, administrativa e até mesmo as consequências políticas. Vocês estão conseguindo compreender? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem. Professor, Pois não. eu gostaria de saber do senhor se eu posso estudar pelo livro que eu estou acompanhando aqui, por um livro que eu tenho, do José dos Santos Carvalho Filho, Manual do Direito Administrativo, mas é de 2007. Eu posso estudar por ele? Essa parte de poderes administrativos pode analisar por ele. Você vai ter só algumas situações que você vai ter, por exemplo, eu posso citar alguma legislação nova, que aí você vai precisar ver essa legislação nova. Mas a teoria geral dos poderes administrativos, o José dos Santos Carvalho Filho, ele não foi tão modificada nesse sentido, tá certo? Vai depender da matéria. Algumas matérias que foram alteradas recentemente, aí infelizmente você não pode estudar, como é o caso de licitação. Licitação foi mudada esse ano agora. Então, os livros de direito administrativo dos anos anteriores já não valem nessa matéria, tanto de licitação quanto contratos administrativos. Ok, obrigada, professor. Nada. Alguém sobre essa matéria que eu estou falando agora, alguma dúvida? Entendido. Então... Professor. Pois não, pode falar. Professor, conceito aqui que eu entendi, segundo o conceito de poder administrativo, são as condições que o executivo tem de executar algumas atividades, certo? O conceito Eu não de poder entendi isso. administrativo. Está muito baixo. O seu áudio está muito baixo. Eu não entendi você.
Melhorou? Pode repetir, por favor, eu não entendi. Sim, eu dizia que o conceito de poder administrativo, segundo o que eu entendi, são as condições que o executivo tem de executar alguma determinada atividade. É isso? Se eu fosse você, eu retificava aí, porque você colocou nas condições. As condições é uma parte do todo. O poder administrativo são determinadas atribuições que o Estado ele vai desempenhar na sua tarefa de gerenciar a comunidade. Então, são atribuições que ele vai desempenhar na tarefa primordial dele, que é gerenciar a comunidade. E nesse exercício dessas atribuições é que você vai ter as condições, que você vai ter regramentos, que você vai ter exigências que precisam ser estabelecidas para que não ocorram abusos do exercício ou do uso do poder. Tá certo? Então, só o tema central aí, porque você está, na verdade, está se baseando na parte e você não está vendo o tema central, tá bom? Certo. Mais alguma dúvida? Eu fiz a correção. Não? Então, vamos continuar aqui a nossa análise, né? Nesses poderes administrativos, vocês vão também se deparar com a seguinte situação. Essas atribuições que precisam ser realizadas pelo Estado, você vai ter dois tipos. Você vai ter aquelas atribuições que todo o procedimento dele, ou todo o procedimento previsto para aquela atribuição, para o exercício daquela atribuição, vai estar regulamentado na lei, ou seja, vai estar disciplinado, vai estar descrito na lei, e aí tudo tem que ser feito de acordo com o que está na lei, até porque nós temos que seguir aquela regra, né? Onde a pessoa que pertence ao Estado, que está desempenhando alguma atividade do Estado, ele só pode fazer o que está na lei. Então, se a lei diz exatamente o que você deve fazer, você não pode desviar, você não pode fazer diferente daquilo que foi estabelecido, daquilo que foi estatuído na lei. Você só pode fazer aquilo que efetivamente está na lei. Há esse poder que diz que o ato a ser feito, ele tem que ser feito totalmente de acordo com aquilo que foi estabelecido na lei, é o chamado poder vinculado, onde tudo está estabelecido na lei. Então, você tem que aplicar a lei do começo ao fim e não desviar em nada daquilo que foi estabelecido na lei. Mas existem alguns pontos onde a própria lei, ou seja, o próprio legislador, quando ele foi fazer, ele estabeleceu alguns pontos onde se confere uma certa faculdade ou uma certa liberdade ao agente público, na hora ou de tomar decisões ou na hora de executar decisões. E aí, onde tem essa liberdade, ou seja, onde parte do ato é dado uma liberdade para ser exercida, é chamado de poder discricionário. Então, por isso que você tem esses dois tipos de poderes, o poder vinculado e o poder discricionário. No poder vinculado, você só pode fazer o que está na lei. Não pode fugir de nada, não pode esquecer nada, não pode ultrapassar nada. Tem que fazer exatamente aquilo que foi previsto na lei. Já no poder discricionário, o ato administrativo está previsto na legislação, mas a própria lei ela estabelece uma parte do ato em que o agente, ou seja o administrador público ou o próprio agente público, ele vai ter uma discricionariedade na hora de realizar. Exemplo. Pronto, você tem um motorista da Unilab, certo? Esse motorista da Unilab, ele precisa deixar um documento em Fortaleza. Obrigatoriamente, ele precisa pegar a CE que liga a região do maciço de Baturité a Fortaleza, ou ele pode pegar outras estradas? Ele pode pegar aquela estrada que vai para Redenção, ou que sai de Acarape e vai até Pacajus, e depois pega a BR-116.
Ele não precisa obrigatoriamente pegar aquela estadual que vai de Redenção até Fortaleza, passando pela Ceasa. Ele tem outras vias. Então você diz que aí existe um poder discricionário do motorista de ir pelo caminho que ele acha mais conveniente. Ah, eu estou apressado. A via que vai de Acará para Pacajus, ela é menos congestionada. E depois, quando eu entro na BR, eu tenho mais mãos. Você pode ir por ela? Pode. Ah, não, mas eu na verdade, eu quero fazer um percurso menor. Eu quero ir exatamente por essa estrada que passa pela Ceasa, a rodovia estadual que passa pela Ceasa. Pronto. E aí existe uma discricionariedade, onde você pode escolher o caminho, ou os caminhos a serem realizados. Por isso que você tem a chamada discricionariedade. A pessoa tem liberdade para adotar alguns caminhos. Não é obrigatório um único caminho. Você pode adotar vários caminhos, desde que você saia da sua origem e chegue ao seu ponto final. Isso seria a discricionariedade. O vinculado é quando você não pode agir de maneira diferente. Um exemplo de que você não pode agir de uma forma diferente. Um policial se depara com um crime acontecendo. Ele pode deixar de agir? Não. Então, aquele poder que ele tem é um poder vinculado. Por quê? Ele precisa responder. Então, é um poder vinculado. Então, você percebe que o poder vinculado é sempre que o ato só pode ser realizado de uma única maneira, do começo ao fim. O ato discricionário é quando esse mesmo ato ele está disciplinado na lei, mas a lei, em algum momento do ato, faculta a pessoa que está realizando o ato ele ter opções. E aí ele pode escolher algum caminho dentre as opções que são dadas pela própria lei. Veja bem, não quer dizer que a liberdade é total. A lei é que estabelece essas possibilidades. E aqui a gente coloca aí alguns exemplos de vinculação e de discricionariedade, né? Um exemplo de vinculação, a licença para acompanhar cônjuge, previsto no artigo 84 da Lei 8.112. É um poder que é vinculado, ou seja, a administração ela tem que cumprir. A cobrança de tributos é um ato que é vinculado, ou seja, o Estado ele não pode dispensar um tributo de alguém, ele vai ter que cobrar. E, por outro lado, na discricionariedade, você tem, por exemplo, a licença para qualificação, né? Um servidor que pretende se qualificar ainda mais, ele pode pedir uma licença somente para sua qualificação, que seria uma pós-graduação em estrito sensu, previsto também no artigo 96A da Lei 8.112. Então, você percebe que, dentro dos vários atos que são definidos em lei, para a pessoa que está dentro da administração pública, que está realizando atividades da administração pública, você tem poderes esses que vão ser vinculados, onde o ato que ele estabelece a ser feito, ele vai ser regulado do começo ao fim, e poderes que são discricionários. O que são esses poderes discricionários? É que em algum momento do ato vai ser dado liberdade a quem está desempenhando o ato para ele escolher dentre as opções que são estabelecidas na própria lei. Entendido? Professor, no caso do policial, né? Porque eu sei que as polícias elas seguem uma outra lei, né? É a mesma do administrativo. Mas a minha dúvida não é essa. É assim, ele só pode não agir, ele tem que agir sempre ou ele pode não agir caso ele não esteja no exercício da sua função? Isso vale para outros, entendeu? Assim, no exercício da sua função, ele tem que agir. Mas se ele tiver a paisana, ele não é obrigado a agir. Aí é como você falou. Na atividade policial ou na atividade militar, o que acontece? Nós temos as polícias, né? A Polícia Civil, Polícia Federal. São polícias onde elas são forças de segurança, mas elas não são forças de segurança ligadas às Forças Armadas.
A polícia militar, ela tem uma diferença, porque ela é uma força de segurança e ela é ligada às forças armadas. Por quê? Porque elas são chamadas de forças auxiliares. Então, as polícias militares, o corpo de bombeiros militares, eles têm essa diferenciação. É tanto que o tratamento que é dado aos policiais, ele é aos policiais militares e ao corpo de bombeiros militares, ele é mais parecido com o tratamento que é dado aos pertencentes às forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. As outras polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, elas não têm vinculação com as Forças Armadas, ou não têm essa aproximação com as Forças Armadas, certo? Mas existem regulamentações específicas para os profissionais de segurança, para as pessoas que fazem parte das forças de segurança pública. O policial, ele esteja em serviço, ou ele esteja de folga, ou de licença, ele é obrigado a responder. O único caso em que o policial ele não responde é quando ele está reformado, né? No caso ou está aposentado. Mas em qualquer outro caso, o policial ele tem que responder, ou quando ele está afastado das suas funções, administrativamente. Mas em qualquer outra circunstância, por exemplo, férias, ele tem que responder, licença, ele teria que responder, então ele tem que dar uma resposta, tá certo? Aquilo que ele está verificando ali de errado, de erro que ele está constatando. Então, ele seria obrigado a responder nesses casos. E o segurança privado? O segurança privado ele só responde quando ele está trabalhando, e ele só defende aquilo do trabalho dele. Então, ele só defende o prédio, a pessoa que ele está trabalhando. Se ele sair do trabalho, pronto, ele já não precisa mais proteger. Ele não precisa mais dar uma resposta. Então, é porque a regulamentação que existe para essa profissão, que são as forças de segurança do Estado, existe uma regulamentação específica para eles. Eu, professor, quando eu estou de folga, eu não preciso responder. Eu só preciso responder dentro do meu trabalho, dentro das minhas horas de trabalho. Eu não preciso responder em outras horas. Existe a faculdade, eu respondo se quiser, mas eu não sou obrigado. Eu sou obrigado dentro das minhas horas de trabalho. Tá certo? Então, existe um tratamento diferenciado dos demais servidores públicos para os servidores públicos ligados às forças de segurança do Estado. Entendido? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Pessoal, então, não tendo mais dúvida a esse respeito, eu queria, então, fazer a nossa pausa aqui, a nossa aula de hoje, tá certo?